Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem crenteza, eu diria, mas que é importante, que é o avivamento. O que significa o avivamento? Onde que começa, como que ele se dá, em que situações que a gente precisa ser relembrado sobre essa questão que é super importante, a gente vai entender hoje por quê. E aí eu vou começar falando sobre cenários, né? Por que eu vou começar falando sobre cenários? Porque a gente não pode esquecer que é fato que todos nós enfrentamos tempestades na vida. Isso é um fato. A gente não pode mudar. Por melhor que a gente seja, por mais que a gente entregue nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos a Deus, elas são inevitáveis. Por mais bem intencionado que a gente seja, mesmo que a gente ame a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, as tempestades vão ser presentes nas nossas vidas. E a gente não vai ter que lidar com uma tempestade, nem duas, nem três, nem 100. A gente não sabe. Assim como é o mundo, tem dias de sol, dias de chuva, a nossa vida tem a mesma coisa. Vão ter dias que vai estar tudo bem e vão ter dias que parece que o mundo está acabando. E ainda estabelecendo diferença de cenários, tempestades são diferentes de batalhas. Por quê? Porque batalha a gente enfrenta indo para cima. A gente discerne o inimigo e a gente guerreia como se fosse uma guerra. Isso é uma batalha. Eu vou para cima com tudo. Eu digo, tudo posso naquele que me fortalece, eu estabeleço estratégia. Eu estabeleço estratégia. Eu oro pelas estratégias para combater o inimigo e eu vou para cima. Isso é batalha. Só que tempestade é diferente. Porque a tempestade ela vai além das nossas possibilidades. Ela vai além daquilo que a gente possa fazer. Não adianta eu ir para cima contra uma tempestade. O que eu vou fazer contra a tempestade? Tempestade, a gente está lutando para sobreviver e sobreviver contra algo que, como eu acabei de falar, vai além do nosso controle, vai além da nossa capacidade. Então a gente costuma ficar à deriva, lá no barquinho, como os discípulos ficaram, lutando para sobreviver. E assim como eles fizeram, o que nos resta, a ferramenta, o recurso que a gente tem no meio da tempestade, onde as nossas forças, as nossas possibilidades são limitadas, é chamar Jesus. É clamar por ele até que ele acorde, até que ele venha. Ele vem e repreende a tempestade e acalma o mar. Ele sopra as nuvens, ele limpa o céu, ele cessa o vento. E é interessante que enquanto a gente está esperando a intervenção de Cristo, a nossa essência é revelada. Por quê? Porque ali eu vou mostrar o tamanho da minha fé ou não. Se ela é grande ou se ela é pequena. Porque tem uma tempestade. Eu estou clamando a Cristo para me ajudar no meio dessa tempestade. E ele vai demorar. Porque ele vai, não é demorar, ele vai agir no tempo dele, não no nosso tempo. Enquanto não chega o tempo dele, a nossa essência é revelada. Aí eu vou ver se a minha fé vai abalar. Ou se ela vai se fortificar. Ou se eu vou clamar mais, ou se eu vou clamar menos. Ou se eu vou praguejar contra Deus. É ali que vem à tona aquilo que está dentro do nosso coração de verdade. É ali que a gente descobre sobre qual fundamento que a gente está construindo ou está sendo construído. Sobre qual base a gente edificou a nossa vida. Nesse momento, enquanto a gente espera o tempo de Jesus, é que a gente vai entender se edificamos nossa casa sobre areia ou sobre a rocha. Amém? Então, porque a gente crê na palavra de Deus e na promessa que Ele nos deu, a gente guarda o nosso coração. Se a gente
refletir sobre essa palavra de hoje, a gente guarda o nosso coração e a gente vê o livramento de Cristo em meio a uma tempestade. A Bíblia mostrou o que ele fez no mundo natural e ele faz a mesma coisa no mundo espiritual. Ele chega e ele cessa o vento. Aí ele sopra as nuvens, ele tira a tempestade, a gente enxerga a margem, a gente enxerga o outro lado. E aí a gente entende que a gente está escapando através da intervenção de Cristo, desse grande livramento. E aí eu quero convidar vocês para lerem comigo Salmos 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui a gente já consegue resumir tanta coisa da nossa vida, né? Se o nosso coração está no lugar certo, se a gente está buscando corrigir o nosso caráter, corrigir nossos erros, se a gente se mantém na presença de Deus de maneira constante e consistente, esse versículo já resolve metade dos nossos problemas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, chegamos são e salvos lá do outro lado, porque a gente crê, porque a gente espera em Cristo, porque a gente vê o livramento dele e porque ele nos guardou. Só que enquanto a gente está nos momentos ruins da tempestade, a gente vai ter que tomar a decisão se a gente quer seguir para o outro lado ou não. E é dependendo dessas decisões que a gente vai ou se entregar para uma depressão ainda maior, ou a gente vai entregar tudo nas mãos de Deus. Ou a gente decide se afundar ainda mais nos nossos problemas e nos nossos desafios e nos nossos pensamentos, ou a gente entende que apesar de ser um momento difícil, isso pode ser um momento de virada das nossas vidas. Algo que Deus permitiu para que a gente fosse desperto e para que a gente saísse dessa condição com Ele. Ou seja, tempestade, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu confio em Deus para saber que eu vou chegar do outro lado, ou eu fico olhando para os ventos. O que acontece com um discípulo quando ele está caminhando sobre as águas? Ele olha o outro lado, ele enxerga Cristo. Mas quando ele olha para os ventos e para de olhar Cristo, ele afunda. É para isso que servem as tempestades na nossa vida, é para mudar o nosso interior. É para que o nosso interior seja trazido à nossa ciência, seja denunciado diante dos nossos olhos, para que a gente reflita. As tragédias, as más notícias, são eventos que exigem da gente uma resposta. E o silêncio não é uma resposta. A gente vai ter um momento de fossa, vai ter um momento que a gente quer ficar recolhidinho. Sim, é normal. É normal, é natural. Mas essa não pode ser a nossa resposta definitiva. Eu me encolher e ficar com medo e não querer enfrentar não pode ser a minha resposta definitiva. Existem respostas que a gente tem que dar. Uns vão responder declinando, falando, quer saber, eu não quero mais falar sobre esse problema, eu não quero mais enfrentar a realidade. E uns começam a mentir para si mesmo, para se afastar da realidade, porque a realidade dói. Óbvio que ela dói. Acontece que tem outros que vão responder olhando para além das nuvens, além das tempestades. Quando a gente olha um dia cinza como hoje, parece que o mundo está escuro, parece que tudo é trevas, não é? Só que a gente se esquece que o mundo não virou trevas, só tem uma nuvem entre o nosso olho e o sol, é só isso. E tem gente que se lembra disso, tem gente que vê além disso. Os olhos são guiados por Deus para que enxerguem além da tempestade, atrás dela. O sol continua a brilhar, mesmo no meio da tempestade. Lembrem disso. Essa analogia talvez faça com que a gente comece a se comportar de maneira diferente. Mesmo que o dia esteja escuro,
mesmo que seja uma tempestade que parece que é apocalíptica. O sol continua brilhando. Vocês já se deram conta disso? O sol ele continua brilhando, o sol continua no mesmo lugar. Não importa a quantidade de água que está caindo, a quantidade de trovão, não importa o quão escuro está, o sol ele está no mesmo lugar e ele continua brilhando. Assim é Deus nas nossas vidas. Não importa o que a gente está passando. Ele continua no mesmo lugar sendo Deus. E se a gente entender que atrás das nuvens tem um sol, a gente vai entender que atrás dos problemas e desafios está Deus. E que assim como a tempestade é passageira, e o sol é muito mais forte que a tempestade, a gente vai entender que tudo que a gente enfrenta na vida também é passageiro, porque Deus, ele é soberano. Por isso que a gente crê no sol da justiça, que brilhou, os nossos olhos não começam a enxergar em meio à tempestade o Rei dos Reis assentado, como diz aquele louvor, em seu alto e sublime trono, governando as nossas vidas, nos levando para o porto seguro, o porto que a gente deseja. Quem não quer encontrar um porto seguro no meio da tempestade? Deus é nosso porto seguro. Enquanto durar essa tormenta, a gente precisa aprender a dar respostas. E essas respostas precisam ser inspiradas nas Escrituras. Lembrem disso. Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu acabei de falar, as nossas respostas têm que ser inspiradas pelas Escrituras. Olha o que a gente lê em Abacuque. A gente está falando aqui de uma situação apocalíptica na vida de alguém. Tudo morreu, não tem alimento, não tem animais. Eu vou morrer de fome, eu vou morrer. Como é que fala starving? Faminto, né? Ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quer dizer, independentemente do cenário, Deus ele continua sendo o Deus que me salva. Se a gente estiver no meio de uma tempestade e o vento está forte, a gente tem que se alegrar, porque a gente sabe que a salvação de Deus é maior do que tudo que a gente possa enfrentar nessa terra. Deus é a nossa fortaleza. Há uma fortaleza sobre nós. Torre forte é o nome de Deus. Esse Deus que me faz andar acima dos problemas. Ele que me faz caminhar em caminhos mais altos. Os que dão esse tipo de resposta no meio da tempestade conseguem suportar. Suportar. Eu tô com dor. Meu coração está quebrado. Eu tô com problemas. Eu não vejo saída. Mas aí eu dou esse tipo de resposta, dizendo: Deus, eu louvo o teu nome porque tu és soberano, Deus da minha salvação. Aí eu consigo suportar. E vejam, eu não estou dizendo que vai deixar de ser dolorido, que vai deixar de ser difícil, que vai deixar de ser uma sobrecarga emocional, às vezes física. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente exulta a Deus, lembrando que Ele é soberano e que Ele é o Deus da nossa salvação, como a gente acabou de ler, então eu consigo suportar esse período. E assim como a tempestade um dia tem fim, essas situações um dia vão ter fim, a gente vai vencer elas. E no meio dessa tormenta, esse novo comportamento, esse avivamento dentro do meu coração, ele é avivado, ele é ativado. A gente precisa urgente de um avivamento em meio às lutas que a gente enfrenta. Principalmente quando a gente está na tormenta. E
a gente tende a imaginar que talvez aqueles que têm mais maturidade não vão pensar isso, mas tem muita gente com menos maturidade espiritual que vai pensar: se eu estou em Cristo, eu estou bem, eu não vou sofrer. Jesus nunca falou isso. O que ele fala? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vivo falando isso. Deus tem um avivamento para nós. Depois que a gente se converte, isso que eu falei lá no início, que era um termo bem crentez, né? Avivamento. Depois que a gente se converte, a gente ouve falar disso várias vezes. A gente lê sobre avivamento na Bíblia. A gente sempre escuta sobre esse tema. E a gente crê que a gente está vivendo a última estação de Deus e que Ele não vai voltar sem esse avivamento. Isso que a gente escutou desde que a gente é criança. Isso que a nossa geração tem sido alertada já há décadas. Esse avivamento, ele está na agenda de Deus. Está lá na Bíblia. A gente vai passar por esse período, mas quando e como? Essa é a pergunta, né? Quando? Já estamos, mas em que fase que a gente está? No início, no meio, no fim? Ele vai acontecer antes do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus à Terra. Então pode ser que a gente esteja muito próximo. Ele vai ser um grande avivamento para contrapor o grande esfriamento, que é o que a Bíblia diz que ia acontecer no final dos tempos. E de fato, por tudo que a gente vê, é fato que a gente está nos últimos tempos. Quem é que lembra da profecia de Daniel sobre quando ele fala para Nabucodonosor que vê a estátua formada de ouro, barro? Não vou entrar no tema hoje porque isso é comprido, mas quando a gente analisa a profecia de Daniel, a gente vê que todas as fases já passaram e a gente está na última. É inevitável dizer que a gente está na última fase do mundo até que a igreja seja arrebatada e Deus venha. Então a gente está vivendo a fase do arrebatamento. Mas se de fato a gente quer isso antes, a gente vai precisar confessar os nossos pecados e nos arrepender para que venha um grande avivamento. Sabe por quê? Porque tudo começa na gente. Eu estava vendo um vídeo ontem de um brasileiro que, enfim, estava morando na Venezuela e fazia uns vídeos e tal. E ele falou, não, naquela época tudo dava certo, era 2012. Vejam bem, gravem essa data, 2012. Tudo dava certo. Aí ele fala assim, 2012, eu era pioneiro. O que era a internet? A internet não era nada naquela época. Eu falei, como? 2012 a internet não era nada? Provavelmente ele era tão jovem, ele não tinha passado pela transformação da internet. A vida dele. Então, para ele, tudo era novo. Então, ele só começou a enxergar o impacto da internet no mundo a partir do momento que a internet mudou a vida dele. Olha que interessante essa perspectiva. Eu comecei a usar a internet, sei lá, eu não quero nem falar para vocês quando, porque... Não, exato, tipo... Não, eu estava no meu curso técnico, eu entrei em 98 e já usava a internet. Final da década de 90. Isso que no Brasil a gente já estava atrasado ainda. Então olha como o avivamento realmente acontece dentro da gente. Porque ele não sabia o que estava se passando, ele só viu o que a internet causou no mundo a partir do momento que a internet mudou a vida dele. O avivamento vai ser a mesma coisa. Por mais que o mundo esteja passando, a gente talvez não vai se dar conta. Porque não afetou a gente ainda. Não é algo que transformou a gente ainda. Faz sentido o que eu estou falando? O avivamento é gerar a vida sobre aquilo que já morreu. Ou aquilo que não nasceu ainda, para quem ainda vai se converter. Fogo naquilo que se apagou.
aquecer o que se esfriou, ressuscitar aquilo que está morto no nosso coração, remover o que está morto. Não dá para ressuscitar, isso não é uma coisa que eu quero ressuscitar, eu removo. Um sentimento ruim, um trauma, eu removo. É uma coisa que morreu, minha paixão, a primeira paixão. Eu investi meu tempo em Cristo, eu ressuscito. É substituir por aquilo que está vivo, quente, reativo. Esse é o avivamento que Deus tem para nós. Mas a notícia preocupante é, a gente não quer morrer espiritualmente, sim ou não? A gente não quer esfriar para viver um avivamento. Só que todos nós corremos o risco de esfriar espiritualmente. Na Escritura a gente vê aquele que está de pé, cuide para que não caia. E foi por isso que Paulo escreve lá em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Foi por isso também que Jesus, 50 anos depois, ele dá uma visão ao apóstolo João lá na ilha de Patmos, para ele escrever e registrar o livro do Apocalipse. E Jesus diz a João que tinha contra essa mesma igreja de Éfeso, o que ele tinha é que eles tinham abandonado o primeiro amor. Então vejam, uma das primeiras igrejas, eles estão vivendo naquele momento em que a história da humanidade é transformada. Eles estão vivendo aquele momento que estabeleceu o antes e depois de Cristo para contar o tempo. Eles estão vivendo as primeiras décadas. E eles que ouviram, aquela geração que escutou as palavras do próprio Cristo, que escutou as palavras dos discípulos de Cristo, eles esfriaram. Então, galera, vamos ser bem honestos entre a gente pode esfriar também. Então, a gente precisa avivamento, a começar por dentro de nós. Mas como que um cristão se esfria? A primeira resposta está na prática do pecado. Pecar é uma coisa, mas viver na prática do pecado é outra. Entende a diferença? Eu pecar não tenho potencial para me esfriar. Mas eu viver na prática do pecado, aí sim. Todos somos pecadores. Certo? O fato de eu ser pecador não me afasta de Cristo. Cristo, pelo contrário, falamos disso na parábola do filho pródigo. Cristo ele quer se aproximar dos pecadores. Agora, ele não tem parte com o pecado. Ele não vai se manter perto daquele que decide permanecer na prática do pecado. Aí é o momento que Jesus fala, ó, filhão, eu tô aqui, a hora que você quiser sair dessa prática, eu tô aqui, vem que eu te recebo. Mas eu já não sento na mesa contigo hoje. Aí a gente esfria. A gente pode esfriar também quando o comodismo entra primeiro. Quer ver um exemplo? Eu assisti, há uns meses atrás, um documentário, um reality show, está disponível no YouTube, de pessoas que são largadas numa ilha, literalmente ilha deserta, não tem nenhum tipo de estrutura, e eles têm que sobreviver. Deixaram um grupo de homens, grupo de mulheres, fizeram um experimento social, tal. Mas o que é importante observar? O valor que eles dão para a água potável. O que vai levar eles à morte em poucos dias é não encontrar água potável. Eles estão numa ilha no meio do oceano. Se eles não encontrarem água potável, eles morrem em alguns dias. Deixa eu perguntar para vocês, quem de nós deu glória a Deus hoje por ter água na torneira, uma água geladinha, e poder beber e matar a sede? Isso é o se acostumar com a bênção e esfriar. Segundo desafio deles, depois de encontrar uma coisa para beber, comer.
O grupo dos homens teve que literalmente caçar um jacaré, enfrentar um jacaré sem ferramenta nenhuma, tudo que eles tinham uma faca. Eles criaram as ferramentas e tal, e se alimentaram. E eles passaram dias. As mulheres, então, tiveram mais dificuldade para conseguir caçar. E quando eles trouxeram aquele jacaré, eles pulavam de alegria, dizendo: eu vou poder comer uma carne de novo, que coisa maravilhosa. Aquilo mudou. O grupo estava brigando e tal, eles encontram o jacaré, fazem um churrasquinho de carne de jacaré, e o grupo se acha de novo e se acerta e pede desculpa e conversa e se ajusta. Quem de nós segurou o pãozinho hoje de manhã e falou: eu não preciso nem caçar para me alimentar, hein? Glória a Deus, Senhor, obrigado. Aí quando a gente olha para o passado e vê o povo hebreu reclamando do maná, a gente fala: Deus está mandando maná do céu, os caras estão reclamando que estão comendo sempre a mesma coisa. Aí a gente critica, né? Mas o pãozinho que a gente comprou no mercado e guardou na nossa estante é o maná que Deus enviou. Deus proveu pra gente. A gente está lá diariamente com o nosso pãozinho que Deus proveu. E ao invés de a gente dar glória a Deus, a gente mal presta atenção, a gente até reclama. Esse pãozinho aqui, tá ruinzinho esse pão, né? Não tem nada diferente para eu comer. Eu já falei isso pra Gil às vezes. Pô, amor, um negócio diferente para eu comer de manhã. Isso é o esfriar. A nossa vida espiritual vai acontecer a mesma coisa. A gente vai estar tão acostumado com a bênção que a gente para de valorizar. Faz sentido o que eu estou falando? E quando cultuar a Deus vira automático. Eu falo com a Bela e com o Isaac quando eles vão orar. Por que ora a mesma coisa todos os dias? E vira automático. E aí essa religiosidade, ela encontra raízes na gente. A gente passa a ser escriba e fariseu, não um pecador com um coração sincero se apresentando diante de Cristo. Tem um escritor chamado Leonard Ravenhill. Ele foi pastor, evangelista, escritor inglês do século passado, e ele passou a vida dele escrevendo sobre determinados assuntos. E ele morreu já faz bastante tempo, já faz 30 anos. E aí ele tem um livro que o título é Por que tarda o pleno avivamento? Uma das coisas que a gente vê lá é: a maior razão por que não vivemos o avivamento é porque estamos satisfeitos em viver sem ele. A gente se satisfaz, comodismo. Essa é a maior razão, porque a gente se acomoda com tudo que envolve fé e igreja. A gente se conforma. Ao nos converter, o nosso coração que antes queimava e ardia, com o tempo, a gente até pode não se desviar dos caminhos de Deus, mas a gente encontra um jeito cômodo de congregar e buscar. A gente é preguiçoso. Né, filha? Quando eu falei que nosso cérebro é preguiçoso, eu tô explicando umas coisas para Bela, eu digo: o nosso cérebro é preguiçoso, a gente é preguiçoso. E se a gente não buscar o avivamento, mesmo vindo na célula, mesmo indo no culto, a gente vai buscar o jeito mais cômodo de congregar. A gente vai se acostumar com a liturgia, uma célula depois da outra, um culto depois do outro. E se Deus quiser, a gente vai começar a ter um culto por mês agora. Quem crê diz amém. Amém. A gente sabe de cor e salteado tudo que vai acontecer na célula, no culto, em cada evento da igreja. A gente vai encarando a Bíblia como um utensílio de fé. Quantas pessoas não têm a sua Bíblia lá abertinha há 15 anos na mesma página, do lado da porta de entrada ou do lado da janela, que é proteção, vira amuleto. A gente nos acostuma com o que fazer, com o que falar, com frases prontas, orações prontas, frases clichês, tudo no automático. Ah, Vinícius, não é bem assim. Quem é que já ouviu aquele versículo que diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita? Não existe, exatamente, não existe esse versículo. E quando a gente escuta,
conforme a palavra de Deus, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. A gente se acostuma com essas coisas, até com coisa clichê que não é a palavra. Isso começou num hino muito antigo e virou palavra, porque a gente se acostuma. Orar é conversar. Quando as nossas orações são apenas repetições, a gente não é nada mais que um papagaio. A gente se acostuma com essa estrutura religiosa que contamina fora e enrijece dentro. Por dentro eu estou contaminado, por fora eu estou contaminado, por dentro eu estou com o coração duro. Mas Deus quer ver em nós uma busca constante e nova. Isso é andar em novidade de vida. O que a gente fala para Deus não pode ser automático. Oséias 6:3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Desse mesmo jeito, o avivamento de Deus vai vir, ele prometeu. E se ele prometeu, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir, amém? Isso fala de continuidade, perpetuidade, eternidade, é para sempre. Houve um dia em que a gente começou a conhecer a Deus e desde então a gente vem seguindo ele, a gente reconhece, a gente virou ovelha. A ovelha reconhece a voz do pastor. Só que a gente não pode parar. Não vai haver um fim, inclusive na eternidade. A gente não pode entrar nessa coisa cômoda de falar, até aqui tá bom. A gente vai ser salvo, a gente vai estar na eternidade adorando a Deus. Uma das razões pelas quais a gente quer ir para a eternidade é porque a gente gostaria de, na hora que a gente está louvando, Jesus está aqui no meio, a gente está olhando para ele dizendo, Jesus, obrigado. Lembra do que falamos semana passada? Então não acaba aqui, eu não posso entrar nesse negócio dizendo, que não caia nenhuma folha da árvore, sem que Deus permita, amém. Não é isso, a gente quer adorar a Cristo, isso vai ser levado para a eternidade. Outra coisa, a gente não pode achar que a gente já conhece ele o suficiente, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é insondável. Porque ele vai além de tudo que a gente possa imaginar. Então, na eternidade, por mais seja a eternidade, a gente vai ainda continuar conhecendo outras faces de Deus. A Bíblia diz que eu não vou mais ver ele do ouvir, eu não vou simplesmente ouvir falar dele. Eu vou conhecer ele como se eu estivesse olhando no espelho, eu vou conhecer ele de maneira profunda. E quanto mais eu conhecer, mais coisa vai ter para eu descobrir sobre ele. E a gente vai levar uma eternidade para saber disso. Então, o comodismo não está alinhado com o plano da eternidade. Isso precisa ficar em nosso coração para sempre. Entender que a gente tem que continuar buscando a Deus. Quanto mais a gente buscar, mais coisa vai ser revelada. Isso precisa ser uma semente no nosso coração. Tudo que a gente lê nas Escrituras, quanto mais a gente lê, mais sementes são lançadas nessa terra fértil, que é esse coração, buscando a presença de Deus. É um problema quando a gente nos conforma, nos acostuma com a vida cristã sem experiência nova. Por que a gente se acostuma? É igual ao casamento. Por que os casamentos acabam? Eu lembro, não é nenhum modelo, tá, para ninguém. É só um comentário secular para a gente ver como é que as coisas são no mundo de verdade. Eu lembro era o Latino com alguma das ex-mulheres dele, porque sei lá quantas vezes ele casou já, eu nem sei. E aí era uma mulher super bonita. E aí estavam perguntando para eles, tá, mas o que aconteceu? Latino, você traiu ela? Uma mulher linda dessa? Aí a mulher explicou. É um cantor no Brasil. É. Explicar o latino é difícil. E aí a mulher deles assim, uma Ferrari na garagem depois de um tempo, vira um Fusca. Sabe quando as pessoas querem comprar uma coisa para se sentir felizes? Elas estão buscando a novidade.
Quem é que celular? Vou comprar um iPhone. Qual iPhone que tá hoje? 15? Comprou o iPhone 15. Cara, na primeira semana a gente guarda ele num lugar especial da bolsa, da mochila, para não arranhar a tela. Passa 2 meses. Passa 6 meses. Já tá caindo no chão. Eu já largo ele junto com a faquinha de cortar fruta para as crianças que a gente leva para o piquenique. Por que a gente se acostuma e a gente consegue viver sem essas experiências novas? Isso é o avivamento que a gente precisa. Encontrar de novo o valor em Cristo, aquele valor que um dia a gente deu para Ele. A gente não consegue viver de unção passada. No nosso imaginário isso é suficiente. Porque Deus já foi maravilhoso comigo, porque Ele já operou milagres, porque Ele já me alcançou, porque eu já vivi experiências maravilhosas com Ele, eu vivo da unção passada. Em algum momento essa Ferrari vai virar Fusca. Não é possível ter uma vida cristã sem manter experiências novas com o próprio Cristo. Se eu vivo de unção passada, eu vivo de aparência. É como um noivado. Nós somos a noiva. Noivado de aparência não se sustenta, uma hora a casa cai. Embora ele já tenha feito tudo por nós, ele tem muito mais a fazer ainda pela nossa história. Tudo que ele tinha para fazer por nós, ele já fez. Falamos semana passada o que foi a crucificação. Não existe na história, nunca vai existir na história da humanidade um sacrifício como esse. Tudo que ele tinha para fazer por nós, ele já fez. Mas na nossa história, na nossa jornada, no nosso dia a dia, ele tem muita coisa para fazer ainda. Então a gente tem que crer que há um renovo sobre a nossa vida, uma nova fome sobre nós, um óleo novo que pode descer do céu ainda hoje, um lugar novo para estabelecer, uma terra nova que emana leite e mel, amém? A boa notícia é que para experimentar um avivamento, a gente não tem que esfriar ou morrer espiritualmente. Não vamos esperar chegar no fundo do poço para dizer, Jesus agora me salva, eu não sei mais para onde ir. Não tem porquê. Não tem por que a gente morrer espiritualmente para viver um renovo. Avivamento fala de mais e mais manifestação de Deus na vida de quem já está queimando por Cristo, mas que deseja queimar mais, quem não se conforma com esse tanto. Jesus já recebeu muito, eu quero mais. A gente precisa ser sedento. Dobrar a tensão elétrica. Eu estou funcionando muito bem no 110. Não sei se em Portugal vai fazer sentido o que eu estou dizendo, mas é que no Brasil, quando a tensão elétrica ali, quando você liga, tem duas, tem 110 volts, tem 220 volts. Não? Aqui no Brasil isso é inexplicável. O Brasil consegue quebrar certos padrões. É um só, né? Então, de repente, pro Thorsten não vai fazer muito sentido, pra Tânia vai fazer muito sentido, a Kyla, mas pro resto do grupo acho que talvez faça. A gente está no 110, está funcionando bem. Mas eu quero mais. Quero ir pro 220. Eu quero tomar um choque maior. Tomar um choquezinho já perdeu a graça. O avivamento é para todo cristão, frio ou não, morto ou não. E se em algum momento a gente começa a nos esfriar, Deus ele está pronto, Ele quer nos avivar. Abacuque 3:2. Não é esse. Será que eu pulei Abacuque? Acho que eu pulei Abacuque. Vou ler. Aviva a tua obra, ó Senhor. Está dizendo, eu sou tua obra, Pai. Me aviva. Apresenta o teu coração diante de Deus e fala, me aviva, Senhor. Deus quer avivar a própria obra dele. Há uma obra sendo feita em cada um de nós. Nós estamos em obra. Nós estamos sendo construídos ainda. E toda obra dá trabalho. E essa obra, que somos nós, tem carência do obreiro, do oleiro, de Deus. Imagina agora um grande avivamento tomando conta da célula, saindo de Berlim, indo para toda a Alemanha. Se a gente amar Jesus a ponto de romper com todos os pecados, pedindo para ele arrancar todo o pecado, se a gente amar ele e nada mais, amar ele acima de tudo, e esse amor for genuíno, então o avivamento que a gente está falando ele pode acontecer.
Sabe como? Como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos 2:2. E de repente, eles estão lá buscando. Eles não pediram por isso, mas eles estão buscando. O que acontece? E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente, o avivamento nos alcança. E como esperar um avivamento nas nações, se o que a gente tem visto é que o mundo está indo de mal a pior? Deixa eu te perguntar, e se o avivamento fosse só em Berlim? E se o avivamento fosse só Charlottenburg? E se o avivamento fosse só essa rua aqui do lado, que eu esqueci o nome? Fosse só aqui que estivesse pegando fogo, o resto estivesse tudo assistindo. E agora, se o avivamento fosse um ministério só dessa célula, pegando fogo? E se o avivamento fosse uma parte desse ministério? Fosse só uma pessoa, aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus e ouve a batida do coração dele? O último grande avivamento ele vai acontecer quando os cristãos, que somos nós, entenderem que antes precisa acontecer dentro do coração de cada um. Lembra que eu expliquei do cara da internet? O avivamento precisa acontecer do nosso coração. Aí a gente começa a enxergar. Está tendo avivamento aqui, está tendo avivamento ali, e esse fogo começa a aumentar. E a gente começa a viver um grande e coletivo avivamento, de grandes proporções. Só que a gente não pode inverter a ordem das coisas. A gente não pode achar que o avivamento começa fora e nos alcança. Não, o avivamento começa dentro da gente. Quando Jesus vem, ele toca individualmente, ele fala individualmente. E é por ele falar com uma pessoa, e é por ele curar uma pessoa, que houve o grande avivamento da igreja primitiva. Jesus ele não botava as mãos assim em uma multidão de 5.000 pessoas. É isso que a Bíblia fala. Agora eu curo todos vocês. 5.000 pessoas curadas. O que a Bíblia relata? Jesus caminhando de um em um, e ele vai transformando a vida de cada um, e aquilo faz que a igreja primitiva surja. O avivamento não acontece liberando palavra profética aqui na célula ou no nosso culto. Ele acontece quando a gente entra em secreto, no nosso quarto. É o nosso avivamento com Cristo. E quando a gente está lá, Atos 2:2 enche a nossa casa. O avivamento ele não vai vir através de uma estrutura religiosa. O avivamento prometido por Deus não está nem aí para cargo religioso, não está nem aí para o nome da nossa igreja. O que esses famosos de fé estão falando? Ele não está vinculado a uma denominação. Isso pode até ser considerado heresia. O avivamento ele não está vindo através dos pastores. Ele não vai vir através de mim na vida de vocês. Ele vai acontecer na casa de cada um de vocês. Ele vai acontecer quando vocês estão sentados com seus filhos, explicando para eles sobre Cristo. Ali acontece o avivamento no coração de vocês, no coração deles. Não tem mais intermediário. O véu que nos separava foi rasgado. Lembra quando eu falei semana passada sobre isso? Mateus 27, 51 a 53. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso é um prenúncio de um avivamento para nós. Chacoalha as estruturas físicas, espirituais, ressuscita morto. Avivamento ressuscita morto. Quem está frio, esquenta. Quem quiser receber de graça a água da vida, foi avivado. O véu está rasgado, não adianta a gente costurar o véu, porque quem rasgou o véu foi a mão de Deus. Então, vamos tentar parar de colocar barreiras e razões pelas quais a gente não quer viver o avivamento. É como se a gente estivesse costurando o véu de novo. Fala, Deus, eu não quero estar na tua presença ser reavivado, meu coração ser reativado. Deixa eu botar um véu aqui de novo.
Foi Deus que rasgou, foram as mãos dele. Não cabe a gente querer reparar isso. Cabe a gente entrar no Santo dos Santos. Com mãos limpas, coração puro. A gente pode nos antecipar e ter o nosso avivamento pessoal. E aí, quando o coletivo vier, a gente está preparado. Esse é o tempo que antecede o arrebatamento. A gente já está em sintonia com Deus, é ou não? Vai vir o arrebatamento. É quando vir o arrebatamento que a gente vai ter chance de falar: ó, Deus, quero virar crente. Não. A gente tinha que virar crente antes, crer em Cristo. Vem o arrebatamento, nós estamos preparados. O avivamento é a mesma coisa. Quando vier o grande avivamento, se o nosso coração não estiver pegando fogo, pode ser tarde demais. O avivamento pessoal começou quando ele me tirou do império das trevas e estabeleceu o reino dele em mim. Quando eu rompo com o pecado. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ele nos libertou para que a gente seja livre nele. Isso é evidência do avivamento. Toda vez que a gente resiste à tentação, a gente foge da aparência do mal, é um avivamento que já está acontecendo. Quando a gente medita dia e noite nas leis de Cristo, quando a gente bota o nosso louvor e a gente ora, a gente pega a Bíblia, faz uma pausa, dá uma lidinha, escolhe um outro vídeo no YouTube, um vídeo que está falando de Cristo, ali está acontecendo o avivamento. Segue com isso. Te prostra diante de Deus. Quando a obra que Deus faz através da nossa vida é consequência do que Ele faz dentro de nós, é quando na rua alguém sente a presença de Deus através de nós. É quando o caráter de Cristo é evidente em nós, nosso coração está tão pegando fogo, ele está tão quente, a gente está tão apaixonado por Cristo, que pessoas na rua vão fazer comentários, vão perceber e de alguma maneira Cristo alcança elas através de nós. Eu me lembro que muitos anos atrás, muito perto da minha última conversão final, eu estava numa reunião de vendas, sentado numa mesa com várias pessoas. Eu não tinha falado para ninguém que eu era cristão. E não tinha falado, não por nenhuma razão especial. Eram meus colegas de trabalho. Estávamos só conversando. E aí entrou algum assunto. E aí falaram de sacrifício de animais. A gente entrou sobre sacrifício de animais na cruz. E eu fui explicar. E aí um colega meu falou assim... Desculpa, de animais na Bíblia. Sacrifício de animais na Bíblia é muita coisa ao mesmo tempo para pensar. Sacrifício de animais na Bíblia, eu fui explicar sobre por que se fazia o sacrifício e tal. E ele fala assim, poxa, Vinícius, eu sinto uma paz em ti quando tu está falando. É alguma coisa diferente que tu está falando que está me tocando. Não sou eu, galera. Quem convive comigo sabe, a última coisa que eu transmito é paz. Eu sou um cara colérico. A Gil sabe. Só na cabeça. Exato. Não posso ficar... Amém. Fala, Deus. Ali eu estava no momento que eu jejuava, que eu servia, que eu buscava, eu lia a Bíblia. Estava naquele momento com o meu coração. Sabe o momento da conversão que a gente está assim, que a gente quer buscar Deus o tempo todo? É isso que acontece. Não é mais a gente. Não é eu, colérico, que estou transmitindo paz a uma pessoa. É Cristo através de mim. É porque eu estou cheio e alguma pessoa foi tocada de alguma maneira. Isso é avivamento que a gente tem que procurar, galera. O avivamento é real em nosso coração quando a gente consulta o Senhor a respeito do nosso irmão e a gente compartilha nossas bênçãos com ele. Quando a gente investe o nosso tempo em estudar a palavra, orar. Quando a gente sente fome e vontade, ou fome e sede, vontade de estar com ele. Deus ele quer promover esse avivamento pessoal antes de um global, para que quando chegue o grande dia, nós todos estejamos alinhados já, amém? O fogo não se apaga porque há um sacerdote que sempre repõe a lenha no altar do nosso coração. Olha o que está lá em Levítico 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará.
Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas a cada manhã, independentemente da tempestade. A gente tem que repor a lenha no nosso coração, para que o fogo cresça e a gente possa estar em pleno avivamento, queimando por Deus, amém? A gente deve pedir por um avivamento dentro do nosso coração, pedir para que Ele reavive as obras que estão aqui. A gente tem que desejar Jesus, desejar. Falei certo? Não. Achei que eu ia falar desejar. A gente tem que desejar a Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, galera?